escrito por Marcos. O capítulo é o de número 5. Nós vamos ler somente o versículo 1, e nós iremos ministrar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Lembrando os irmãos que o momento, irmãos, de a gente ouvir a palavra de Deus, os irmãos não podem se distrair, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus, que Marcos escreve, o capítulo é de número 5, somente o verso 1. A epígrafe do texto é o endemoniado gadareno. O texto é conhecido dos irmãos. Marcos capítulo 5, somente o verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Mais uma vez. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Quem pode dizer amém? Amém. Se assente em nome de Jesus, desocupando as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Irmãos, rapidinho, 20 minutinhos, 25 minutinhos, nós ministramos essa palavra. Creio que Deus ele vai falar muito ao nosso coração. Desde o momento da oração, Deus ele está falando de forma tremenda e poderosa no nosso meio. Só não ouve a voz do Espírito Santo quem não quer, irmãos. O Espírito Santo ele está falando aqui nessa noite. E aí veio o pastor Paulo, ministrou algo da parte de Deus. Veio a missionária Rosana, ministrou algo da parte de Deus. Veio a pastora Silmara, falou algo da parte de Deus. Irmãos, tudo em harmonia. O Espírito Santo direcionando. E enquanto eles ministravam aquilo, o Espírito Santo bradava no meu coração. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Quando Salomão diz assim que a vinha já está florida, mas apanhai as raposas e as raposinhas, para não criar dano à vinha. E os irmãos, às vezes, olham um texto como esse e não conseguem compreender a profundidade. Porque os irmãos que têm na sua casa cão, gato, sabem que são animais territoriais. Eles vão lá, eles matam um território. Só que a raposa é diferente. A raposa é um animal que, quando ele chega num ambiente que está marcado, quando ele chega num território que está marcado, a raposa ela vai urinar para poder tirar aquela marca que foi colocada. Então, enquanto tem alguém que marca o território, Salomão está ensinando: cuidado com as raposinhas, porque as raposinhas ninguém vê chegando. As raposinhas são pequenas, mas causam um estrago muito grande. E elas têm uma finalidade: desmarcar aquilo que está marcado, tirar algo que alguém colocou, bagunçar o fundamento que foi estabelecido. Salomão está dizendo: as vinhas já estão floridas. E se a vinha está florida, ele está falando: cuidado, porque vai produzir fruto. Só que as raposinhas, elas entram por debaixo da cerca para comer as flores. Porque a raposa, ela quer fazer com que a vinha não produza fruto. Enquanto alguém está cativando, enquanto alguém está cultivando uma vinha para produzir frutos, Salomão está dizendo: cuidado, porque está entrando raposinha para destruir aquilo que alguém está produzindo. Ela quer destruir algo que está brotando. Ela quer destruir algo que vai alimentar alguém. Ela quer destruir algo que vai trazer alimento e esperança para uma família. E eu estava muito atento ao que estava sendo falado aqui, irmãos. Trazendo para hoje, o Espírito Santo ministra no meu coração
Cuidado com as raposinhas. Repita comigo: cuidado com as raposinhas. Pastor, o que pode ser raposinha nos dias de hoje? Fofoca, mentiras, contenda, conversinha fiada, tudo raposinha que está tentando destruir uma vinha que está florescendo. E destrói, irmão, isso destrói uma vinha. Só que destrói uma vinha, talvez para você não é importante, mas vai matar a fome de alguém. E Salomão está dizendo: cuidado com isso. Quem entendeu, diga amém. Amém. Guarda no seu coração, cuidado com as raposinhas. O texto que nós lemos, conhecido dos irmãos, Marcos capítulo 5, o endemoniado gadareno. A Bíblia não fala o nome dele, mas ele tem um título pelo lugar onde ele está. E só para abrir um parênteses aqui, cuidado com quem você anda. Talvez você nem é aquilo que os outros estão falando que você é, mas porque você anda com pessoas que não é para andar, você leva títulos. O nome dele não é esse, mas ficou conhecido pelo lugar em que ele está. Porque o lugar em que você está tem o poder de criar uma identidade em você. Eu sei que nós pregamos que não é o ambiente que faz o adorador, mas é o adorador que faz o ambiente. Mas quando é adorador, o difícil é quando você empresta a sua boca para falar outras coisas. O ambiente influencia quem você é. O nome dele a Bíblia não fala. A Bíblia só vai falar o título que ele leva: endemoniado gadareno. Só que o capítulo 5 vai iniciar assim, ó: e chegaram a outra banda do mar. Se você ler somente o versículo 1 do capítulo 5, traz para nós alegria, porque alguém chegou no lugar desejado. Alguém alcançou aquilo que esperava alcançar. Mas ninguém sabe o que aconteceu no capítulo 4. Porque quem olha para mim, para você e vê o capítulo 5 da nossa vida e nos julga, não sabe o que nós passamos no capítulo de número 4. Não sabe o vento que assolou o nosso barco. Não sabe a tempestade que quase matou a nossa fé. Estão vendo aonde você chegou e estão julgando o seu momento, mas não conhecem a sua história. Pessoas que não se importam em saber o que aconteceu, vai aonde você está vivendo agora. Só que a palavra de Deus nos ensina. Chegaram aonde chegaram? Chegou. Só que o que ele passou para chegar nesse lugar? Porque as marcas que nós carregamos vai sinalizar para alguém que nós vencemos alguma coisa. Irmãos, só sabe falar de algo aquele que passa. Só pode falar de milagre quem viveu um milagre. Só pode falar de cura quem viveu cura da parte de Deus. Só pode falar de libertação quem já experimentou a libertação. Então as marcas que você carrega vai identificar para alguém que você passou por algo e que você venceu. É por isso que depois da ressurreição de Jesus, ele vai chegar para os discípulos, Tomé vai falar: eu não acredito. Aí Jesus vai falar: olha aqui as marcas na minha mão, Tomé. Eu tenho marca porque eu sofri e eu venci. Não tem como você falar que venceu alguma coisa se você não tem marca que prove que você venceu. Paulo vai dizer assim: ó, eu trago nos meus corpos as marcas de Cristo. Eu sei o que é padecer pelo Evangelho, porque tem marcas que mostram aquilo que está falando. Quem está olhando eles chegarem, irmãos, da outra margem do rio, não sabe o que eles passaram. Jesus chega com os discípulos, e quando Jesus chega com os discípulos, ele pisa naquele lugar. A Bíblia diz que aquele homem que estava endemoniado com uma legião de demônios,
Eles vão correr até onde Jesus estava. Aquele homem corre até onde Jesus estava, se prostra e adora Jesus. E alguém, irmãos, pode dizer assim: mas foi o Espírito de Deus que levou ele até lá. Só que quando nós olhamos para o mundo espiritual respeita a hierarquia. Alguém fala alto até alguém superior a ele chegar. Quando alguém superior a ele chega, aquele que está falando alto precisa baixar a sua voz. Por isso Jesus disse: olha, o valente chegou na casa e amarrou o dono da casa. Mas de repente chega o mais valente e amarra o valente. Porque o valente ali é o diabo, irmão. É o diabo aprisionando pessoas na casa. Jesus está falando: o valente chegou porque ele pensa que é valente. Ele vai amarrar o dono da casa, mas ele só amarra enquanto Jesus não chega. Porque quando Jesus chega, Jesus amarra o valente, porque ele é o mais valente e liberta o dono da casa. Jesus é o mais valente, ele só pisou em Gadara. Gadara, irmãos, era um lugar muito bom para comércio. Só que Gadara estava debaixo de um principado terrível. E esse principado, ele tinha um objetivo: matar, roubar e destruir. Ele pegava, aprisionava as pessoas. Ele pegava e esfolava as pessoas. Esse homem tem uma legião de demônios sobre ele. Jesus coloca o pé em Gadara, e aqueles demônios, irmãos, vêm até onde Jesus está e adora. Isso daqui, irmão, já é um tapa na cara daquele que diz que é adorador, mas se dá frio não vem para a igreja. Se o tempo fechou para a chuva está lá em São Paulo, a pessoa já fala: não vou para a igreja não, pastor, porque vai chover, mas não está chovendo, irmão. Dá para vir para a igreja. Ele colocou o pé em Gadara, os demônios vieram e adoraram. Agora você vê, se até demônio reconhece a autoridade de Jesus e se prostra e adora, eu não entendo porque tem pessoas que entram culto, acaba culto e não conseguem dar um glória para dentro. Ainda diz que tem o Espírito Santo habitando dentro de você, mas não consegue adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, irmãos. Jesus liberta aquele homem. O homem fica impressionado. Quem está me ouvindo, diga amém. Jesus liberta o homem fica impressionado e diz assim: eu quero seguir o Senhor. Porque não tem como uma pessoa viver uma experiência com Jesus e não ter vontade de seguir Jesus. Eu não entendo essas pessoas, irmãos, que vivem tanta experiência com Deus. E nós vemos, irmãos, o mover do Espírito Santo. As pessoas vivem experiência com Deus, mas basta um ventinho, abandona Jesus. O endemoniado, gadareno está ensinando: vivi experiência, Jesus me libertou, eu vou seguir Jesus pro resto da minha vida. Só que Jesus sabe, irmãos, que se a libertação chegou para o gadareno, é porque tinha alguém pagando preço por ele. Ele vai falar assim: eu quero seguir o Senhor. Jesus vai falar assim: não. Não vai me seguir não. Volta para casa e fala das grandezas de Deus, as coisas que te aconteceu. É Jesus nos ensinando que enquanto o endemoniado estava no cemitério, estava sendo amarrado por corrente, destruía a corrente, atacava quem estava perto dele, tinha alguém que estava com o joelho no chão, com a boca no pó, dizendo assim: Deus, liberta o meu filho, liberta o meu marido, liberta o meu irmão. Então Jesus está falando: se tem alguém pagando preço por uma pessoa, quando o milagre chegar, você vai voltar lá.
Senhor não rejeita um coração quebrantado. É por isso, irmãos, que você não pode parar de orar por alguém da sua família que ainda não serve a Jesus. Mas pastor, está lá na biqueira, mas continua orando, paga o preço. Tem gente que é muito bom em chorar, mas é ruim em orar por alguém. Deus não está nem aí com o teu choro. Pastor, vou sair daqui escandalizado. Sai daqui sarado. Deus não está nem aí para o teu choro, mas a sua oração, ela não se perde. O anjo colhe a sua oração e leva diante do trono de Deus. Então continua orando por alguém. Porque, pastor, mas está lá no fluxo, não tem problema, continua orando. Pastor, está lá na biqueira, não tem problema, continua orando. Paga o preço, porque quem paga o preço, irmãos, Jesus não vai deixar sair de mão vazia. É o Senhor nos falando nessa noite. Paga o preço por alguém aqui neste lugar, porque enquanto você está pagando o preço aqui, orando, buscando, intercedendo, Jesus está enviando o anjo lá, e correntes estão sendo quebradas. O homem foi liberto e voltou para casa. Porque o maior milagre aqui não foi Jesus libertar esse homem, mas o maior milagre aqui foi Jesus restaurar uma família que estava destruída. Jesus quer curar, Ele quer libertar, Ele quer, mas primeiro Ele quer restaurar sua família. Luta pela família, irmãos. Luta pela sua casa. Luta pelo seu esposo, luta pelo seu filho. Mas pastor, o coração é duro, mas não tem coração duro que não se amoleça na presença de Jesus. Porque Ele ainda é aquele que tem poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Só que quando eu olho para esse texto, nós temos o hábito de nos prender com a libertação que acontece no capítulo 5. Só que quando você olha para o capítulo 4, você vai ter um cenário que é os discípulos dentro do barco, Jesus também está no barco, o vento levanta, a maré levanta, é um negócio terrível. Mas por que Deus permitiu acontecer tudo isso? Porque o capítulo 4 Jesus está ensinando de fé. Jesus ensina de fé. E depois Ele vai colocar você para pôr a sua fé em ação. É por isso que tudo aquilo que é falado neste lugar, irmãos, tem um propósito. Jesus está falando de fé. Aí Jesus vai colocar agora eles à prova, para ver se eles vão colocar a fé deles em ação. É muito bom, irmãos, você louvar a Deus aqui. Mas não é aqui dentro que Jesus vai colocar você à prova. É lá fora. É na sua casa. Aqui você guerreia louvando, na marcha, coisa linda. Mas na sua casa a estratégia é diferente. Lá você vai guerrear, mas é com o seu bom testemunho. Enquanto aqui você marcha, entrega a revelação na sua casa, você vai ter que mostrar para alguém que Jesus mudou a sua vida. Você percebe que Jesus está falando da importância da fé. Jesus está falando que a fé, irmãos, ela é poderosa para mover montanhas. E aí os discípulos estão experimentando tudo aquilo que está acontecendo. Eles estão vendo Jesus multiplicando pães, eles estão vendo Jesus curando enfermos. Aqueles que chegam surdo perto de Jesus, quando chega perto de Jesus vai sair ouvindo e glorificando a Deus. Aí Jesus vai falar assim, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. E nesse momento aqui, irmãos, acontece um confronto. Porque quando Jesus fala, vamos para o outro lado, os discípulos viram Jesus fazendo milagre na terra. Os discípulos, imagino você vai entender por que eu imagino isso. Eu imagino os discípulos assim, Jesus, o Senhor está cansado, pode entrar no barco, pode descansar, porque de barco a gente entende, de mar a gente entende,
O Senhor já curou enfermo, já multiplicou pão. O Senhor já deu vista ao cego, o Senhor já levantou o paralítico. De milagre nós percebemos que o Senhor manja, mas de mar quem manja somos nós. Nós entendemos de água. E Jesus entra no barco. O problema não é ter Jesus no barco. O problema é se Jesus está no controle do seu barco. Se Jesus está no barco, por que Ele permite, irmãos, a tempestade se levantar? É porque Jesus queria tratar 3 homens em particular: Pedro, Tiago e João. Tem 3 homens batendo no peito e falando assim: de mar nós entendemos. Pode deixar que o negócio aqui agora está no nosso controle. Sabe por que tem muitas famílias com os filhos rebeldes? Porque você não quer dar para Jesus o controle da vida do seu filho. Você está dizendo: eu sei como cuidar da minha casa, eu sei como cuidar dos meus filhos. E Jesus está dizendo nessa noite: só está em rebeldia porque não está nas minhas mãos. Jesus está deitado no barco, eles estão indo para o outro lado. Só que a tempestade não se levanta quando eles entram no barco. Repita comigo: a tempestade não se levanta no começo. E eu pergunto para Jesus essas coisas, irmãos: por que a tempestade não levantou no começo? E o Espírito Santo me fez entender: porque se levanta no começo, a tempestade assusta. E até quem está no barco e tem domínio nas águas é o primeiro a pular e voltar para a areia. Porque quando eu estou em terra firme, eu tenho controle. Tem muita gente levantando a mão, aceitando Jesus, mas falando: ó Jesus, eu aceito aqui na igreja, mas lá na minha casa quem manda sou eu. Porque se o negócio começar a apertar, a pessoa abandona Jesus. Aí Deus não permite a tempestade levantar no começo, porque alguém pode pular e vir nadando para a beirada. Jesus não permite a tempestade levantar no final, porque senão alguém também pode pular e terminar o nado, chegar do outro lado nadando e falando: eu consegui. Mas é no meio que a tempestade levanta, porque no meio, irmãos, você não pode mais voltar. Porque a mesma distância para voltar é a distância para chegar do outro lado. Aí eu perguntei: Jesus, por que no meio do caminho parece que as coisas fogem do controle? É Jesus falando: porque no meio do caminho você já é pastor, no meio do caminho você já é missionária, no meio do caminho você já é líder de alguma coisa, você já é regente do ciclo de oração, e agora você não pode mais abandonar. Confia em Jesus. No meio do caminho o óleo já desceu sobre a cabeça. No meio do caminho você já viveu algumas experiências com Deus. E você sabe que quando o vento sopra, não é vergonhoso você dobrar o joelho e falar: Senhor, me ajuda. É por isso que Abacuque falou assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio dos anos que a pedrada vem, é no meio dos anos que a calúnia aumenta, é no meio, da caminhada que o negócio aperta. Eu lembro quando nós fomos ungidos a pastores, eu liguei para o meu pai na fé e falei assim: Pastor Silvano, nós vamos ser ungidos a pastores. E ele falou assim: filho, não vou conseguir estar aí, porque eu vou estar fazendo uma visita no hospital, tem pessoas que estão enfermas, precisam de mim, mas escuta bem o que eu vou te falar. Você tem certeza que é isso que você quer? Aí eu falei para ele: pastor, vou ser sincero, vou abrir meu coração diante do Senhor. Certeza eu não tenho não. Só que se Jesus mandou, eu vou. E ele falou assim: se prepara. Se prepara para andar sozinho. Se prepara para ser caluniado. Se prepara para ser ofendido. Para com esse negócio de: me ofendeu, vou abandonar Jesus. Vai abandonar nada. Irmão, não tem mais
esse negócio de voltar, não tem mais plano B. Se você aceitou, agora vai até o final. Só vai acabar quando houver o arrebatamento da igreja. Som. Jesus não chamou ninguém covarde para fazer a obra dele. Se Jesus te chamou é porque ele sabe que você vai aguentar. Então para desse negócio de falar, vai falar uma fofoquinha de mim, eu vou resolver isso aí, vai resolver nada. Você vai dobrar o seu joelho e vai orar. Pastor, mas não me caluniando, deixa caluniar. Eu vou falar um segredo para você. O ministério de Jesus cresceu não foi por causa dos milagres, mas cresceu foi por causa das calúnias. Enquanto Jesus estava curando, os fariseus estavam falando assim: está curando no sábado, quem é esse? Está expulsando o demônio, mas ele está expulsando em nome de Beelzebú. Então foi debaixo de calúnia, fofoca, contenda, que o ministério de Jesus cresceu. E você acha que você vai ser diferente? Comigo vai ser diferente? De forma alguma. Até a fofoca, irmãos, ela serve para poder impulsionar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Tem pessoas que nem sabem quem nós somos, mas porque ouviu alguma coisa, pesquisou. E porque pesquisou, viu a glória de Deus manifesta. E porque viu a glória de Deus manifesta, glorificou o nome do Senhor. Pastor, mas veio através de fofoca, não tem problema. Não importa a forma, mas Jesus alcança. Eu aprendi que os olhos de Deus, irmãos, é como chama de fogo. E se é como chama de fogo, irmãos, não importa aonde ele estiver, os olhos dele estão vendo. E quando ele quiser colocar em evidência, ele coloca. Eu aprendi que até o momento em que nós estamos escondidos, é porque Jesus está fazendo alguma coisa na gente. Eu vou encerrar aqui. Quando nós olhamos o ministério de Elias, Elias tinha dom, sim ou não? Igreja, já acabei de responder. Elias tinha dom, sim ou não? Tinha dom. E a prova disso é que quando ele falou não vai chover, não chove, o céu fecha. Elias tinha um dom, irmãos, terrível, que ele falava assim: ó, se eu sou homem de Deus, que Deus manda fogo do céu. E Deus mandava na hora e consumia todas as pessoas que estavam em volta. Você percebe que pedir para Deus mandar fogo do céu, pedir para Deus cerrar o céu, era fácil para Elias? Elias fluía no dom. E coisa boa, irmãos, é a gente fluir no dom. Quem está me ouvindo, diga amém. Só que não se iluda com o dom. O dom é Deus passando mel na nossa boca. Porque vai chegar um tempo que Ele vai querer ver quem é quem, mas quando você não precisar mais do dom. Porque mandar o céu fechar é fácil para Elias. Mandar descer fogo do céu para Elias é fácil. Você não vê ele orando, irmãos. Você não vê ele jejuando. Você não vê ele fazendo propósito. Ele abre a boca, Deus responde. Aí Deus olha para ele e fala assim: Elias, você é muito bom com fogo, e você é muito bom em fechar céu. Eu quero ver agora como que você vai sair, pedindo para mandar água do alto, pedindo para abrir céu. E aí você vai ver Elias, irmãos, orando. Você vai ver Elias colocando a cabeça entre as pernas, pedindo para Deus: Deus, manda água do céu, Deus, derrama chuva. Você vai ver Elias, irmão, se humilhando na presença de Deus. Você vai ver Elias falando para o moço dele: sobe em cima do monte, vê se tem algum sinal lá, porque eu estou orando e a chuva não vem. A mesma pessoa que pede para Deus mandar fogo, Deus manda na hora. Mas quando pede para Deus mandar água, parece que o negócio é difícil. Ou você acha que Deus vai usar você sempre nos dons? Vai ter um momento que Deus vai querer usar você, irmãos, e aí você não vai ter mais os dons para você contar. Porque quando a pessoa flui no dom, ela fica relaxada, ela deixa de orar,
ela deixa de buscar. Eu coloco a mão, Deus faz. Ela deixa de jejuar. Ela deixa de ter submissão à liderança. Ela quer ser maior do que a liderança. Deus usava muito Paulo, mas Paulo nunca quis ser maior do que quem ungiu ele. Paulo nunca quis ser maior do que Ananias. Porque o que seria de Paulo se não houvesse um Ananias para orar por ele? O que seria de Paulo se ele não reconhecesse quem foi Gamaliel na vida dele? Então, irmãos, Deus te usa no dom, louvado seja Deus. Mas se prepara que vai ter momento que Deus vai parar de te usar no dom. Porque Deus quer ver se é o dom que vai te motivar ou se é a presença de Deus que vai te atrair para Ele. Vou encerrar aqui. Daniel orando 3 vezes em direção a Jerusalém. Coisa linda. Não tem nada trazendo medo para ele. Mas e orar e jejuar quando está dentro da cova com leões? Quando você precisa colocar na prática a fé que Deus implantou dentro de você. Quando você precisa adorar a Deus não só de lábios, mas de atitude. Quando você precisa entender que não é mais você que manda em você. Se você não estiver pautado no que está escrito aqui, não adianta. Por isso a Bíblia diz que da mesma fonte não sai 2 tipos de água. Jesus fala de fé, os discípulos ouvem sobre a fé, mas quando precisa colocar a fé em ação, não coloca. A tempestade está judiando e eles estão tentando com a força, mas eu tenho experiência. Tem pessoas, irmãos, que estão perdendo a família, mas falam assim: eu assisti Supernani, eu fiz pedagogia, fiz um monte de coisa, por que não está dando certo? Porque não fez joelhologia. É colocar joelho no chão, boca no pó e falar: Deus, eu não sei, me ensina. Tem coisas que vai fugir do seu controle, e ora a Deus para que isso aconteça mesmo. Porque quando foge do seu controle, passa para o âmbito do controle de Deus. É por isso que Ezequiel, ele vê um homem todo de bronze, e o homem fala assim: está disposto a andar 500 côvados comigo? Só que se você andar 500 côvados, a água vai chegar na sua canela. Enquanto a água estiver na canela, você ainda tem alguma vontade. Só que a caminhada não termina com 50 côvados. Quando você chegar aos 50, vai ter mais 50. Você aceitou Jesus e achou que ia parar por aí? Vou ficar sentado na cadeira e para mim está ótimo. Não, vai ter que andar mais 50 côvados. O diaconado te espera. A porta da igreja te espera para recepcionar os irmãos. Pegar na mão daquela pessoa que você não gosta e olhar no olho dela e falar assim: a paz do Senhor Jesus. Deus vai tratar o seu interior. O presbitério te espera. O pastoreio te espera. Ele fala: anda mais 50 côvados comigo. E Ezequiel precisa andar, irmãos. Só que molhar a canela é fácil. Só que quando a água chega na cintura, aí bate o calafrio. Porque água na cintura, já tem aí, irmãos, um aviso quando você foi na praia, você leu: água no umbigo, sinal de perigo. É Deus falando assim: você está correndo um grande risco. O risco é você perder o seu controle da sua vida. Mas aí quando você perder o controle da sua vida, você vai dizer igual Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele vai dizer: vem mais 50 côvados. Aí você vai dar mais 50 côvados. A água que estava na cintura, irmãos, vai chegar no pescoço. E água no pescoço, no seu pé ainda está no chão. E você está dizendo: eu ainda mando na minha vida. Se mexer comigo, eu me batizei, mas minha mão ficou para fora. Se falar comigo, eu rodo a baiana lá fora, irmãos. Esse negócio de rodar a baiana, irmãos, é lá do outro lado, é outra religião, viu? Aqui você não roda a baiana, não. Aqui você roda é no Espírito Santo. E
o Espírito Santo ele vem e ele traz algumas coisas com ele: mansidão, domínio próprio. É essas coisas que o Espírito Santo traz. Só que aí, irmãos, você vai precisar andar mais 50 côvados. Se coloque de pé, por gentileza. Você vai andar mais 50 côvados. E quando você andar mais 50 côvados, a água vai cobrir a sua cabeça. Aí o Espírito Santo vai falar assim: é preciso passar esses níveis dentro da água, porque cada 50 côvados que você entra, Deus tira de você alguma coisa que te atrapalha na obra de Deus e no reino. É você andando 50 côvados, Deus tirando a fofoca. É você andando 50 côvados, Deus tirando a contenda. É você andando 50 côvados, Deus tirando aquela bravura de dentro de você que quer bater em todo mundo, bater no obreiro, bater no pastor. Se alguém chamar a atenção do meu filho dentro da igreja, o negócio pega. Pega não, você manda na sua casa. Aqui quem manda é Jesus. É 50 côvados você andando e Deus tirando alguma coisa de você. Até o momento que Deus tira tudo. E quando Deus tirar tudo, você vai estar lapidado. Você vai estar um vaso na mão do oleiro. Aí Deus vai bradar sobre a sua vida e sobre a minha vida: o vaso permanece de barro, para que a excelência da glória não seja dele, não seja do pastor, não seja da missionária, mas a excelência da glória ainda é de Jesus. É você aqui orando e Deus te usando, o nome dele sendo glorificado. É você colocando a mão no enfermo, o enfermo sendo curado e Jesus sendo glorificado. É você orando por alguém que está no presídio e Deus cantando o alvará de soltura e o nome de Jesus sendo glorificado. É você orando por alguém que está na biqueira e Deus falando: eu visito a biqueira, eu visito as esquinas que a pessoa está se prostituindo, eu visito aonde está tendo fluxo, eu visito aonde a criança está, o filho está, aonde a esposa está, onde a esposa está, porque Deus ainda é poderoso para fazer tudo e muito mais, além do que nós pedimos e imaginamos. Quem recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus.